Uma vez que a gente chegou aqui na questão da carreira, agora eu prometo que a gente vai ser mais dinâmico, porque eu vou dar uma passada nos processos que a gente já fez com vocês, que são alunos da Ícone, né, que é a parte do processo de construção do plano de estudos. Né? Então, a Dani fez uma live com a Letícia, foi muito bem, eu só vou passar esse ciclo todo para dizer para vocês por que é esse ciclo que vai levar à aprovação de vocês. Oh, Uma vez Ale, que... posso só fazer uma interrupção Claro, aqui bem rapidinha? A Silvinha colocou uma pergunta aqui no chat da live. Eu vou adaptar a pergunta, porque fiquei pensando também, né? Será que, assim, com o passar do tempo, esses motivadores, eles podem acabar mudando? De repente, a gente tem uma aptidão para as artes, por exemplo, e isso muda. Como é que é, acontece? a verdade é assim, a nossa vida é uma construção de níveis de satisfação. Né? Então, à medida, por exemplo, uma vez que você atendeu sua carreira, você chegou, escolheu sua carreira e se realizou, provavelmente esses fatores de motivação eles passam a não ser tão importantes, porque você já preencheu essa necessidade. É por isso que as pessoas mais à frente da vida resolvem, por exemplo, buscar um projeto social, porque outras coisas começam a aparecer. Então, essa pergunta é muito boa. Né? Elas vão orientar a gente até o momento que a gente satisfaça aqueles motivadores plenamente. Uma vez que eles já não são um fator que estão cutucando a nossa... Eles vão estar sempre presentes. Né? Sempre que eles forem exigidos de uma estresse, de uma decisão importante, eles vão falar mais alto. Mas é natural que, à medida que eu tenho eles satisfeitos, eu busque compensar ou equilibrar com os outros fatores que estão ali. Então, isso pode acontecer, sim. É natural que isso aconteça. Legal. Tá bom? Obrigado, Silvia. Bom, uma vez que eu escolhi a carreira, então, já sei a carreira, o que eu tenho que fazer? Vou atrás da minha meta. Eu escolhi a carreira, fizemos esse exercício, vocês sabem exatamente o que vocês querem. Vou escolher agora a minha meta. Como é que eu faço isso? Eu escolhi a carreira, eu preciso saber que a minha carreira nos vestibulares ela tem disciplinas específicas, então, pessoal que faz medicina, saiba que na segunda fase do vestibular você vai ter que ir muito bem na área de ciências da natureza. Né? Então, existem disciplinas específicas que você precisa ir muito bem. Pessoal da área de humanas sabe que redação e ciências da natureza, ciências humanas, vão ser essenciais aí na segunda fase dos vestibulares, então vocês precisam ser muito bons nisso. Né? Então, uma vez que eu sei disso, eu vou escolher, então, qual é a universidade que oferece aquele curso que eu quero entrar. Né? Então, se eu vou buscar nos vestibulares estaduais, Unicamp, FUVEST, Unesp, qual delas, qual campus que oferece aquele curso. E se eu vou através do Enem, também quais são as federais que oferecem aquele curso, eu vou precisar entender onde que eu vou encontrar aquele curso. E aí dá para você fazer pesquisa. Existem vários guias que falam as melhores escolas de educação física, as melhores escolas de geografia, as melhores escolas de cada uma das carreiras. Vocês vão ver lá o ranking das universidades. Então, pesquisem lá. Uma vez que achou as 10 mais, vão lá entrar no site do INEP e você pode pesquisar a nota de corte desse curso. Né? Então, qual foi a nota de corte desse curso no ano passado? Foi 780 no Enem. A medicina na Unicamp ano passado. O aluno que entrou por último acertou 83% da prova. De 70 questões, então, quem entrou em último lugar na primeira fase acertou 56 questões. Imagina quem entrou em primeiro. Né? Então, entendam que esse é o alvo que vocês têm. A nota de corte é o alvo mínimo que vocês têm para chegar onde vocês querem estar. Então, por isso, a Dani deve ter falou certamente com vocês com isso no plano de estudos. Então, vocês têm que fazer essa pesquisa e entender qual é a nota de corte. A partir disso, vocês precisam fazer um diagnóstico. Se eu tenho um projeto onde eu quero chegar, eu preciso saber que recurso eu preciso para ir para lá. Né? A gente aí, quando eu tinha idade de vocês, a gente estava aí na fase da juventude, a gente planejava muita viagem, né? Não sei aí você, Letícia, mas a gente viajava muito também. Então, falar assim, para onde eu vou viajar? Né? Então, quero ir para a praia. Legal, para onde? Eu tenho que saber onde eu quero ir. Né? Quanto tempo eu vou levar para chegar lá? O que eu preciso levar? Quanto de dinheiro eu tenho que ir? Quantos dias eu consigo ficar lá com o dinheiro que eu tenho? Não é? Planejar. Então, eu tenho uma meta, eu preciso saber que recursos, onde eu estou, quanto tempo eu vou ter que chegar lá, quanto dinheiro eu vou precisar. Então, por isso é importante a gente fazer o simulado diagnóstico que vocês fizeram agora, né? E que receberam o feedback.
Qual é o desempenho que nós esperávamos para vocês no simulado diagnóstico? Que vocês estivessem nessa faixa entre 50% e 70%. O que acontece? Quando eu estou entre 50% e 70% na faixa desse simulado diagnóstico, provavelmente eu estou apto a concorrer para a primeira fase dos vestibulares, que é o que vai exigir da gente, ter pelo menos 50%. Evidentemente, de maneira geral, como eu já falei, a medicina precisa de 83%. Mas se você, o simulado diagnóstico, esteve aí, né, nessa faixa entre 50% e 70%, saiba que você está num nível adequado de preparação. Agora, se você está abaixo disso, se você olhar para a sua meta, você sabe quanto que você vai ter que correr para chegar naquilo que você precisa. E aí vocês receberam, né? Esse aqui é uma foto de um resultado de um de vocês. Então, vocês receberam o resultado por disciplina. Então, vamos supor que esse aluno que a gente está olhando aqui, a carreira que ele quer está relacionada às ciências humanas. Está bem esse aluno? Só sei que arrasou em geografia, hein? Então, ele arrasou em geografia, arrasou em história, arrasou em português e arrasou em inglês, né? Então, ele está muito bem na área de humanas. Então, se ele teve um desempenho acima de 63%, de 50%, e está muito bem, né, nas áreas de humanas que são importantes para a segunda fase. Legal? Então, esse aluno tem que trabalhar para melhorar aquelas bases que estão embaixo e melhorar também o seu desempenho nas áreas que ainda precisa ser melhor, ainda pensando na segunda fase. Legal? Agora, se fosse um aluno de ciências da natureza, que fosse aí um aluno de exatas, por exemplo, o que a gente pode falar sobre ele? Está enrolado, né? Apesar dele ter ido bem, as áreas de ciências da natureza que vão pesar, matemática, física, né? Química ainda está ali no limite. Mas, filho, tem que trabalhar bastante aí para chegar onde você precisa. Né? É isso que a gente precisa. É assim que a gente faz uma leitura no simulado diagnóstico. E aí ele vai me dar, gente, de acordo com aquela meta que eu coloquei, que esforço eu tenho que colocar no meu estudo para chegar onde eu quero. Tá bom? Então é isso que é o trabalho de planejamento que foi feito com vocês. E aí vocês montaram um plano de estudo mais ou menos como esse aqui, né? De acordo com o que vocês construíram, e vamos seguir esse plano, né? E como é que a gente vai medir isso? Se esse plano está funcionando ou não? Nós vamos medir nos simulados. A cada simulado que vocês fizerem, a gente vai medir o avanço de vocês em cada uma. Né? Então, aqui a gente pode olhar as áreas de conhecimento, matemática, redação, linguagem de código, ciência da natureza. Né? Eu vou medindo como que eu estou indo em cada um dos simulados. Ah, mas sabe o que é? Eu não vou fazer o Enem, eu só vou fazer Unicamp. Ah, então não vou fazer simulado de Enem. Vale isso se eu quero entrar? Não. Por que não? Por que não, Lê? Me ajuda De aí. jeito nenhum, né? Primeiro, quanto mais questões, melhor, né? A gente precisa estar preparado. E desde o começo, além das questões de primeira fase, de repente as de segunda fase, inclusive, né? Todas as questões vão trabalhar aí questões, aptidões diferentes, né? Dentro de uma disciplina. Então, quanto mais a gente treina, melhor. E se eu estou variando os estilos de questões, né, de Enem, de FUVEST, de Unesp, melhor ainda, eu vou aumentando as minhas habilidades em resolução de questões e de problemas. Então, cara, tem que fazer simulado. Quem não faz simulado, tá errado, tá? Então, nós vamos apertar vocês, tem que fazer simulado. Beleza? Independente se eu quero só Unesp, se eu quero só Enem, tem que fazer da Unicamp, da FUVEST, da Unesp, todos. Por quê? Porque depois a gente vai analisar os resultados do seu simulado. Para quê? Para corrigir o seu plano de estudos, ver se você está no caminho certo. Então, quando eu estou indo viajar para a praia, eu falei que vai levar 6 horas para chegar lá, eu sei que eu vou ter que parar algum momento para comer e para ir no banheiro. Aí, antigamente, a gente olhava e falava assim, cara, metade do caminho dá para ir, né? Onde é metade do caminho? Metade do caminho é o frango assado, lá de São José dos Campos, quando a gente ia para a praia lá. Então, eu já sabia que meu planejamento de viagem tinha uma parada em São José dos Campos. Né? Então, o planejamento de estudos, a revisão das análises dos dados, o planejamento de estudos, ela precisa dizer onde que eu estou, quanto tempo vai levar para eu chegar lá, se eu estou no caminho certo. Né? Se eu cheguei na metade da viagem não cheguei em São José dos Campos, provavelmente eu vou ter que parar no matinho que ficou lá antes. Né?
Olha Então, só, Lê, é o que a Silvinha falou aqui, ó. Ninguém vai para o jogo sem treino, senão fica no banco. não, fica no banco, exatamente. E aí, olha, dentro do Bernoulli, que vocês estão fazendo simulado essa semana, fizeram do Enem, primeira prova e agora vão fazer a segunda, vocês vão ter na análise dos resultados esses quadros aqui, ó. Então vocês vão poder olhar. Aqui no quadrinho azul, por exemplo, a gente tem os resultados de linguagens e códigos. Então a gente vai olhar para esse resultado e olhar assim, qual foi a maior nota desse simulado de linguagens e códigos? De quantos alunos nós estamos falando aqui? De todos os alunos que fazem parte do sistema Bernoulli. São milhares de alunos no Brasil. Então, às vezes, a gente fica olhando assim, o limite é 1.000. Não, não é 1.000. O limite é quem foi o melhor aluno desse simulado. Então, aqui eu vou conseguir olhar qual foi a mínima nota também, olha, nesse caso de 364. Quem foi pior, levou 364 em linguagem de código. Quem foi melhor, teve 615. Como que eu fui? Eu tive em 550. Pô, não fui tão mal, estou bem, né, dentro desse universo que é representativo. Agora, se eu estou perto do 364, eu fui mal. Então é isso, vocês vão ver na plataforma, que vocês vão conseguir olhar em cada uma das disciplinas onde vocês estão, para saber se vocês estão mais perto de quem foi bem, se vocês estão mais perto de quem foi mal. E aí o que precisa ser feito? Precisa rever o plano de estudos, corrigir aquilo que não foi bem, para você poder dar sequência ao seu plano. Tá? E é isso que a Dani vai estar fazendo com vocês à medida que forem saindo os resultados. A Sofia colocou uma pergunta aqui, ela falou assim, eu não fiz o primeiro simulado, tem algum problema ou eu posso pular para o segundo? Ela pode fazer a prova no próximo domingo, mas ela não vai ter resultado. Não vai ter o resultado porque ela não teve do primeiro dia. Então, quando zerou, ela não vai ter resultado. Mas eu sugiro que você faça mesmo assim, porque treino é treino, tem que treinar. Né? E aí tem um outro relatório para vocês que vai aparecer lá, que a gente chama de análise de itens. Está vendo aqui embaixo que tem as questões que acertou e as questões que errou? Aqui está tudo, né? Então, as vermelhinhas são o que acertou, que errou, as azuis são as que acertou. Então, se você entrar em cada uma delas, vai ter uma análise daquela questão no PDF, como era a questão, como resolvia ela em PDF, e tem um vídeo de um professor dizendo como você deveria resolver essa questão. Então, olha, gente, essa análise é fantástica para vocês olharem que vocês errarem no simulado e corrigir o seu plano de ação. E mais, existe para vocês, vai ter uma opção que é a análise de TRI. Né? Então, ele vai reorganizar, como vocês estão vendo aqui, as questões estão organizadas em sequência numérica. Se você, na sua plataforma, vai ter acesso à análise de TRI, você vai clicar lá, ele vai reorganizar as questões de acordo com o nível de dificuldade. Então, você vai saber quais eram as questões fáceis, quais eram as questões médias, quais eram as questões difíceis. Então, para quem quer passar na universidade, através do Enem, ou através mesmo dos vestibulares, vou falar do Enem. O Enem é um exame que a gente tem que construir como se fosse uma parede, de baixo para cima. Né? Então, quem vai melhor no Enem? Eu preciso acertar a maior parte das questões fáceis, boa parte das médias e beliscar alguma coisa das difíceis. É assim que funciona o Enem. Se você pegar dois estudantes que acertaram o mesmo número de questões e a diferença é que o estudante A acertou mais questões difíceis do que questões fáceis, provavelmente ele vai ter, do segundo estudante, ele vai ter uma nota menor do que o primeiro. Porque a base de construção são as questões mais fáceis. Então, isso, gente, fala muito da estratégia de prova do Enem. Vocês têm 3 minutos para fazer as questões. Então, a gente tem que trabalhar nas questões fáceis, depois as médias, depois as difíceis. Então, nos simulados, peguem as questões fáceis que vocês erraram, coloquem no plano de estudos, refaçam, entendam, para que vocês não errem mais questões fáceis. Tá bom? É assim que a gente vai evoluir no seu plano de estudos. Muito bem. Então, nós fizemos análise dos gaps, fizemos plano de estudos, fizemos simulados, fizemos a revisão do plano, e aí, enfim, chegamos à nossa carreira lá, a alcançar o nosso objetivo no vestibular. Né? Então, gente, esse era o bate-papo que eu queria ter. Na verdade, a essência dele era a gente conseguir contribuir com aquela questão dos motivadores, mas também queria falar com vocês sobre essa parte desse ciclo de trabalho que a gente tem que fazer e que vocês têm que fazer para os vestibulares.